Fala pessoal, começa agora o JCast. E desde já quero agradecer a cada patrocinador desse programa. Sou muito feliz de você fazer parte desse projeto, de estar gravando com a gente, de estar aqui nessa tela, porque eu tenho certeza que você acredita nesse projeto. E o meu convidado de hoje, ele é muito fácil para falar sobre ele. É um cara que eu já admiro, é um cara que é empresário da cidade, ele é a esposa dele, mas eu não vou falar muito dele hoje não, tá? Eu vou deixar ele se apresentar. Meu amigo João Lemos, é um prazer imenso ter você no JCast pela segunda vez, mas agora veio acompanhado da sua digníssima, a quem manda. Verdade. Tá aqui. É um prazer imenso ter aqui no nosso podcast, tá? Se apresenta para o nosso público, quem é o João Lemos? João, primeiramente, obrigado mais uma vez pelo convite de estar aqui no seu podcast. Uma audiência magnífica, só gente boa vindo aqui, tenho acompanhado, parabéns pelo programa, parabéns a toda a sua equipe. Para mim é uma honra agora, com a minha esposa, que aqui é meu braço direito, esquerdo, sempre foi e agora mais do que nunca, porque está com a gente no Grupo Pacific. E falar da gente não é fácil, né? João Lemos, casado com a Isabela, pai da Antonella, empreendedor aqui na cidade há 22 anos, num grupo familiar, numa empresa que vem crescendo, vem se consolidando cada vez mais. E a gente está nessa luta aí e espero que a gente fale do nosso negócio, de tudo aqui que a gente possa falar no seu programa. Que legal. Eu sou a Isabela, sou esposa de João, mãe da Antonella, e estamos juntos há aproximadamente 12 anos. E hoje a gente vive esse desafio diário que é tocar uma empresa com 200 funcionários. E hoje a gente faz da Pacific um grupo. Então a gente tem mais de uma empresa tocando ao mesmo tempo, e isso vai motivando a gente todos os dias a querer entregar um pouquinho a mais. Que legal, João. E o interessante falar, porque quando a pessoa fala Grupo Pacífico, o pessoal acha que Pacífico começou grande, né? Não. Eu queria que você explicasse como que é essa história. Eu já sei dessa história, mas eu queria que você, já que o nosso amigo não está aqui, né? Está no stage, né? Verdade. Mas você é um sucessor, que nós vamos falar daqui a pouco. Explica como começou o Grupo Pacific. Então, João, a minha família vem de uma origem muito humilde, né? Meu pai sempre trabalhou com venda, meu pai vendeu água mineral na praia quando eu tinha 1 ano, vendeu sanduíche natural. Sempre foi um cara da correria, né? Sempre foi um cara que buscou muito entregar o melhor pra gente, mesmo em um ambiente muito simples. E nesse cenário, trabalhando com vendas, ele, instalado aqui em Macaé, ele teve uma oportunidade de empreender nesse nosso segmento, há 22 anos atrás. Só que, como o pequeno empreendedor não tinha dinheiro, não tinha gente, não tinha mão de obra, tinha minha madrasta, que é a esposa dele, a Maria Luísa, outra fundadora da empresa, eu com 13 para 14 anos ali e muita vontade. E ali ele comprou 3 freezers na Nova Holanda, é uma comunidade aqui da cidade, alugou um espaço, alugou uma casa, e ali a gente começou a Pacific Catering. Na realidade, a gente costuma falar que se fosse hoje nos moldes atuais a gente não conseguiria abrir, porque hoje a exigência é muito maior. Mas ali ele começou a desenvolver, a gente começou a atender um rancho quinzenal de uma embarcação, que é um pedido pequeno, e com muita luta. Era eu, ele e minha madrasta, eu pequeno ali trabalhando, sempre junto, né, em família. E a gente foi conquistando o nosso espaço, foi crescendo com muita luta, mas começou basicamente isso, com 3 freezer que ele comprou, trabalhando com venda, trabalhando em 2 empregos, a família ali muito unida num único propósito, né, de gerar emprego e renda na cidade e acreditando. Ele tem um lema que é acreditar sempre e desistir jamais. E a gente vem nisso, seguindo esse legado aí, que agora ele não está mais à frente do grupo. Cara, que legal, isso é muito bacana, porque é o que eu sempre costumo falar nas entrevistas, né? Todo mundo vê o troféu, né, cara? Mas o processo, são poucos que vê esse processo. Como que é o processo, como que tá acontecendo, ele conseguiu isso, ele tá conseguindo. Teve muita sorte, né? Não é essa a palavra? É, exatamente. Hoje eu vejo ele lá nos Estados Unidos, está morando lá tem 1 ano e meio, na realidade ele já vem nessa transição há muitos anos, era um sonho dele realizar, de morar lá. E, cara, para mim eu fico realizado, fico só admirando ele lá com a minha madrasta, né? Tá trabalhando lá, foi para aposentar, mas tá empreendendo, tá construindo, abriu uma construtora. Não consegue parar, não. Não consegue parar. Então eu fico realizado como filho de estar seguindo os passos dele, principalmente.
e de estar conseguindo manter o negócio de pé e, além de manter de pé, fazer o negócio crescer, que é o mais difícil, né? Atualmente é um desafio, né? Você manter a porta aberta, continuar gerando emprego, pagar as contas, pagar fornecedor, atender bem o cliente, diante de um cenário do nosso país que sempre foi desafiador. Não é agora, você empreende também, você sabe que não é fácil, tem que ser muito resiliente. Inclusive eu falei isso ontem no meu Instagram. E o interessante, quando eu falei assim de sorte, porque as pessoas falam que é sorte, né? Mas não vê a sorte que a gente tem por trás do nosso trabalho, né? E Isabelle, como que é hoje o seu trabalho dentro desse grupo? Como é que é pra você estar acompanhando esse marido 24 horas? Porque eu tô falando porque eu vivo isso, né? Aham. Eu com a minha esposa, a gente trabalha hoje, somos 24 horas juntos. Hoje nós temos, na verdade, estamos com 3 empresas, que é o estúdio, virou uma empresa. Verdade. Hoje nós temos a Audit Prime Contabilidade também. Legal. E nós temos a FX Group, que é toda a parte de assessoria, treinamento, segurança do trabalho. E hoje ela está à frente disso aqui, e eu estou à frente desse outro projeto, né? E como que é ficar 24 horas junto? Hoje é ótimo. Que legal. Mas de início foi desafiador. Foi bastante Verdade. desafiador. Porque o que acontece? Hoje eu atuo como gestora do grupo, então eu trabalho tanto na catering quanto na log. E quando eu cheguei na catering, ainda a log sempre existiu, mas ela prestava os serviços de transporte para a Pacific Catering. Então a log ela sempre existiu? Sempre Sempre existiu. existiu. Ela sempre Mas foi uma agora que vocês... Agora que a gente expandiu para Expandiu. terceiros. agora tá. a gente investiu mesmo no nicho do transporte. Sim. Entendeu? Mas a log ela sempre existiu, dando suporte no transporte dos ranchos da Pacific Catering. E quando eu cheguei na catering, eu absorvi a área que era do João, a área operacional. Que Então, legal. ele nunca conseguiu se desvincular assim 100%. Então, a gente acontecia muitos embates, porque não que eu não soubesse qual era o meu lugar ali dentro, mas porque eu vim com bastante sede, né, de fazer acontecer, a minha cabeça de administradora, já olhando muito para o negócio, analisando métricas, vendo o que a gente poderia mudar ali dentro daqueles processos que já existiam há tantos anos. E aí, ele não deixava, ele, não, vamos fazer assim, a gente já faz assim há tanto Muito tempo. e dá certo. Eu falei, não, mas a gente precisa ter um resultado diferente, vamos tentar, você permite que eu tente, que eu comece. Deixa eu mudar Aí só isso aqui. Aí ele foi soltando, sabe? Devagarzinho, soltando a mãozinha ali. Devagarzinho. Porque era um processo que realmente era dele, né? Ele que dominava ali a parte operacional. Eram os 3 muito unidos, mas cada um cuidava de uma área. Sim. Era bem segregado, né, ali dentro. A Maria, o Júlio e o João. Sim. E aí eu acabei absorvendo a parte que era dele. Então meio que ele ficou assim, com Caraca, um pouquinho de tô ciúme entregando de meu soltar. filho agora, eu sei o que é isso. Foi a primeira Eu já passei vez, foi a por primeira isso. vez, foi a primeira vez. Aí, de início, a gente teve esse desafio. Mas depois, ao longo do tempo, ele foi vendo que as minhas mudanças foram dando certo, aí ele relaxou. Aí ficamos cada um cuidando de uma área. A Isabela pegou muito rápido, cara, porque assim, o nosso trabalho é de uma complexidade, né? A gente atende navios que dão apoio às plataformas de petróleo com Sim. comida. Então, assim, a gente tem horário, a embarcação ela pode antecipar, ela pode atrasar. A gente muito trabalha dinâmico, né, com João? o alimento perecível. Então, assim, são muitos caminhões, são muitos motoristas, muitos auxiliares de operação, pessoas envolvidas na entrega. Então, assim, eu tinha essa dificuldade de soltar, porque, 20 anos fazendo aquilo, 15 anos na realidade, né? Quando ela chegou para trabalhar com a gente, 16 anos fazendo a mesma coisa, então os processos bem estruturados, só que ela chegou com tudo, né, meu irmão? Um furacão, querendo implementar coisa nova. Eu falei, amor, calma, vamos assim, tive uma Desacelera dificuldade. um pouquinho. Cara, mas assim, hoje eu vejo que ela é bem melhor do que eu no setor, entendeu? Ela desenvolveu pessoas, ela treinou pessoas com o know-how que ela tem nessa questão de treinamento. Então isso, eu vi que eu falei, opa, tá na hora de eu me recolher e ir para outra posição, até porque meu pai estava aposentando, então eu preciso tratar de coisas no macro, dos outros setores. E cara, hoje eu tenho uma tranquilidade de tê-la com a gente, que assim, eu não me vejo mais sem ela na empresa, cara. Cara, e isso é legal, né, João? Porque eu me recordo uma vez que a gente estava tomando café lá na empresa e você falou para mim do seu pai, João, se aposentou, me chamou agora, é comigo. E como que é isso para você? Porque você não é o herdeiro. Você foi o sucessor,
Então, tal que você já falou, desde muito novo você está trabalhando com seu pai. Então, desde muito novo você vem sendo preparado Exato. para assumir. E como que é hoje para você olhar, pô, peraí, agora é eu e minha esposa. Como que é isso para você? Cara, então, eu trabalho desde 14 anos ininterruptamente dentro da nossa empresa, né? E assim, foi um processo muito natural, porque meu pai, na realidade eu costumo falar que eu fui forjado, né? Tanto pelo meu pai quanto pela minha madrasta, né? Sempre foi uma cobrança muito grande. Lá atrás eu nem entendia, né? Eu falo, gente, pô, sou um garoto, por que essa cobrança toda? Mas eu vejo a importância disso hoje, né? Eu, pô, com 36 anos, assumi um grupo que diretamente tem 200 funcionários, uma frota gigante, imóveis espalhados pela cidade, na nossa empresa também de construção e corporação, e você toma conta de toda essa operação, mostra que tudo que foi construído ao longo desse caminho fez muito sentido. Essa cobrança, por muitas vezes eu volto a repetir, eu não entendi, eu falo, cara, pô, acho que poderia ser menos, eu via pessoas da mesma idade, né, vivendo outras coisas, eu não tinha aquele tempo para viver, mas hoje eu dou graças a Deus, porque eu tenho uma tranquilidade de administrar as empresas do grupo, porque pô, o processo não foi fácil. Como a gente falou aqui anteriormente, você é forjado, né? As pessoas só costumam ver o final da corda, né? O percurso ali, até você chegar, até você sentar na cadeira, até você falar que está à frente de algo, é muito doloroso, né? E a gente passa por cada coisa que só a gente sabe. Então, foi eu, meu pai, minha madrasta ali com muita luta. A gente costuma falar que a gente nunca brigou nesses 20 anos trabalhando junto presencialmente, porque cada um sabia o seu lugar. Sim. Eu sempre fui cumpridor de missão. Maria Luísa entendia a hora de falar com meu pai, eu entendia a hora de falar com meu pai, eu entendia a hora de falar com os dois. A gente se complementava. E porque justamente cada um sabia qual era a sua, cada um sabia qual era a função, a gente se complementava e por isso que o negócio saiu de 1x para 1000x, entendeu? Deu tão certo. E eu acho legal isso, cara, porque eu vejo a admiração que você tem, tanto pelo seu pai, como passou madrasta. Uma vez você falou, João, não vejo ela como madrasta. É uma pessoa que entrou muito para agregar no crescimento ali do meu pai, da minha pessoa. Uma vez você falou isso para mim, a gente viajando, né? Você comentou isso aqui. Isso é muito maneiro. E eu queria até saber também da Isabela, por quê? A Maria Luísa, ela saiu não, porque na verdade não para, né? Não para, Ela e o João estão lá, mas estão de olho, estão movimentando. Participam das decisões. E hoje, como você hoje, Isabela, assumiu esse papel, querendo ou não, você assumiu esse papel dela também. Porque dentro da empresa, as pessoas veem... Como esposa, né? Como esposa, as pessoas olham o seguinte, pô, será que ela está aqui só porque é esposa do João Lemos? Algum momento já chegou isso até você? Ou você já pensou, cara, como que é isso? Como que eles estão me vendo lá embaixo na fábrica? Então, o que acontece? Eu sou muito operacional, então eu tenho esse contato com o pessoal o tempo todo, né? De início, eu acho que as pessoas chegaram a pensar, mas como eu sou muito do povo, eu tenho uma humildade que eu acho que humildade ela abre portas. Sim. Então eu acho o seguinte, a gente tem que saber chegar. Então eu cheguei com bastante humildade, todo mundo já me conhecia, né? Porque embora eu estivesse começando na empresa, eu já estava na família há muito tempo. Então, a maior parte dos funcionários já me conheciam. E, assim, eu tive uma integração muito boa, uma receptividade muito boa, sabe? Muito legal com os colaboradores. E fui desenvolvendo, fui ali galgando dia a dia o meu espaço, o meu lugar ali dentro. E um relacionamento ótimo. Eu sou apaixonada por pessoas, eu acho que todos os resultados que hoje o Grupo Pacific e qualquer outro tipo de empresa ele alcança é através da soma das pessoas que ali trabalham. Então, eu tive bastante facilidade, tá? Representar como esposa a Maria dentro do Grupo Pacific é de uma honra tremenda, porque legal. Ela é uma mulher de garra, uma mulher de fibra, ela nos impulsiona e nos inspira com a história de vida dela. Ela também é uma pessoa que teve uma origem humilde, mas que sempre trabalhou. Então, assim, é uma grande inspiração. E eu espero ser também, para os nossos colaboradores, grande inspiração. Que legal, isso é bacana. E o interessante que eu estava olhando no seu currículo, não é uma pessoa que caiu de paraquedas ali. Não, você jamais. É uma pessoa muito preparada, eu vi seu currículo, contadora, administradora, então você não chegou ali, eu acho que dá certo. Não, você foi no ponto, você foi muito cirúrgica, pelo que hoje o João está falando, pelo que eu vi o teu currículo, que eu fui estudar, falei, deixa eu ver quem é a Isabela, deixa eu ver quem é, o que ela faz, né? E hoje eu vi que realmente você está muito bem assessorado.
Isso é bacana quando você fala, João, eu não entendo como seria hoje o João Lemos hoje trabalhando sem Isabela aqui. Isso é muito bacana. Você ouviu um cara que acha que é todo não, que é não sei o quê. Mas isso é a manteiga. Isso aí é a manteiga. Chora. Então, para você, isso é maneiro, cara. Isso é bacana. Ver essa união de vocês, o crescimento da empresa de vocês. Mas eu quero saber, já estão preparando a Antonella para isso? Cara, Antonella. E agora? Antonella, João, é uma menina, cara, assim, muito especial. Ela empreende já, né? Ela tem uma empresa, Bijus da Antonella. Ah, é? Tô até fazendo até um pedido, pessoal. @ Bijus da Antonella, quem puder, segue aí. Vamos ajudar essa empreendedora mirim. Tá vendo, Antonella? Não tá tendo nem um patrocínio aqui, né, cara? Mas já estamos divulgando a sua empresa aqui no podcast. E ela já foi uma vontade própria dela de comprar as miçangas. Eu fui na loja uma vez com ela, aí ela foi com dinheiro, né? Que ela fez as vendas, cobra direitinho também quando faz as vendas, manda o Pix com o valor certinho. Aí eu fui, cara. Aí, pô, o pai babão, né, vai numa loja de bijuteria. Eu queria pagar tudo, não queria que ela gastasse o dinheiro dela. Mas aí eu segurei firme, ela foi, comprou. Aí faltou, eu não me recordo o valor, acho que faltou R$30. Eu falei, filho, papai paga aqui. Pai, você paga, mas quando chegar em casa eu vou te dar porque eu tenho dinheiro lá. Eu falei, tá bom, filho, não precisa. Legal, né, cara, ela chegou e me deu dinheiro. Eu peguei, João, aquilo com um sentimento assim e guardei. Mas assim, é importante para a formação dela. E ela vê, né, eu acho que o exemplo... Ele arrasta, né? Então ela vê a minha luta, vê a luta da mãe, vê os avós, né? Todo mundo da nossa família trabalha muito. A gente sempre teve a cultura do trabalho intrínseca. Então, assim, eu acho, não tenho certeza. Quando a criança vê isso, é criada num ambiente como esse, dificilmente ela vai perder o norte, porque ela tá vendo. Então ela tá olhando. O pai sai todo dia, o pai trabalha sábado, trabalha domingo, a mãe tá junto, a mãe acorda de madrugada, a mãe sofre junto. Então, assim, eu vejo por mim. Se eu seguisse outro caminho, a não ser o trabalho, seria por ser envergonhice, porque eu tinha exemplo dentro de casa. Entendeu? Tá bem estruturado, né? Ela é um talento nato. Ela é. Eu vejo, cara. Ela é. Eu vejo alguns vídeos, algumas comunicadora. Qualquer área que você colocar, ela vai sair bem. Vai vender. Se for na área de venda, vai vender. Vai. E isso é tranquilo, cara, porque eu vejo muitas pessoas reclamando que não teve oportunidade, que não teve sorte, que não teve isso. E eu vejo a história de vocês, é uma história inspiradora, da mesma forma que eu já falei algumas vezes, né? Cara, sair do Nordeste sem ter condição nenhuma. Tem até um colega nosso, nesse dia, falou assim, João, não conta mais tua história. Eu falei, eu preciso contar. Lógico, inspiração. Para motivar outras pessoas que acham que não nasceu num berço de ouro, ele não vai conseguir. Que não é possível. Cara, uma mulher com 10 filhos, ela sendo um gari, fazendo faxina na casa dos outros, conseguiu formar os 10 filhos. Hoje, dos 10 filhos, 6 são empresários. Não precisou roubar, nem matar, nem nada. Vitória. E a gente não teve, João, esse apoio de ter ninguém aqui que tenha alguém que foi empresário, que nem seu pai também não teve também. Ele teve que construir. Hoje, diferentemente da Antonella, ela não vai ter o que você passou, nem que a Isabela passou. Ela já vai ter uma estrutura ali. É só dali subir. Não tem como ela voltar mais aqui. E ela está vindo desde muito nova. Exatamente. Todo esse processo de vocês. E se ela olhar um pouquinho, poxa, meu avô foi isso aqui. Ela não vai olhar, pô, meu avô foi um fracassado. Os dois avós. Os dois lados, né? Então ela tem muita história ali para contar. Cara, isso é muito maneiro. Isso é bacana, porque muitas vezes você está em casa e vocês começam a pensar, cara, como que eu vou ser empresário? Porque meu pai não é empresário, minha mãe não é empresária, mas vocês têm exemplo aqui. Assista esse podcast até o final que vocês vão ver. O exemplo, o ensinamento, a aula que tem aqui nessa mesa. Começa a acompanhar, ver referência de pessoas que estão grandes hoje que vê lá de baixo. Porque hoje seguir pessoas que não têm história, João, não vai agregar nada. Exato. Agora começa a olhar as pessoas que começou do zero hoje, um exemplo do seu pai, hoje vocês hoje estão em outro patamar, pode estar eu vejo hoje, eu acompanho alguns trabalhos de vocês, eu vejo como que vocês estão levando a empresa de vocês. Eu acompanho as ideias de manhã lá, já me ofereci para ir lá, mas por favor. O cara não quer tirar um dinheirinho. Cara, o João vai vir de graça. Quanto que ele... Agora o homem do digital vai me cobrar caro pra vir aqui. O homem tá famoso no YouTube, vai ficar mais caro aí. Mas isso é maneiro, João, porque nós precisamos ensinar a nossa Macaé, esses jovens que estão vindo. Pô, espera aí, nós vamos para onde? Qual o caminho que eu vou seguir agora? Aí você vê no TikTok, umas dancinhas bate milhões de visualização. Exato. Aí você vê outro no Instagram, vê lá. Aí quando você está trazendo um assunto muito sério,
que Conteúdo hoje que agrega, né? exatamente um conteúdo rico, talvez muitas vezes isso aqui não faz muito sentido. Exato. Mas o troféu do cara ali depois vai fazer sentido. É o que nós estávamos brincando no início com os bastidores, né? Caraca, e aí, tá tomando manjaro? E o manjaro, como é que tá? Aí algumas pessoas me falam isso também. Eu falei, cara, eu tô tomando vergonha na cara. Mas para chegar onde eu cheguei, eu tive que ter uma esposa exatamente igual a sua também, que tá ali comigo. João, vamos lá. João, você vai conseguir. João, você consegue. Cara, tem dia que é 4h40, sol, chuva, ela tá comigo. Se depender da gente dá o homem, ele é Dá. mais Procrastinada, né? procrastinado. A mulher, eu falo isso direto, às vezes eu não quero treinar, não quero correr, ela me chama, não, vamos. Eu, assim, eu me engordei muito em 2024, fiquei num sobrepeso, passei de 105 quilos, e, cara, foi ela que me ajudou muito, assim, tanto na minha alimentação, quanto para me estimular a voltar aos treinos. Ela falou, não quero ter um marido feio do meu lado, não. Você se vira. Porque de fato é isso. Porque às vezes você vê uma discrepância tão grande, a mulher é linda e o cara não se cuida. E isso, pô, a mulher, eu acho que ela tem que fazer isso, sabe? De trazer o marido e falar, cara, não é só eu que vou ficar bonitona, lindona. Meu marido também tem que estar assiado, meu marido também tem que estar com o corpo legal. E é possível. Você vê que você acorda. Tem que estar no mesmo Você nível, acorda né? 4 horas da manhã pra correr, pô. Você podia Sim. estar dormindo. Eu falei isso esse dia, segunda-feira, no meu Instagram. Minha cama tava quentinha quando eu acordei 4 horas para dar meu treino de força e fazer meus 45 minutos de cardio. Queria ficar, mas não. Eu preciso disso para o meu dia ser melhor, para eu ter saúde para minha família. Porque é muito fácil falar que a gente morre pela família, mas você viveria pela sua família? Você acordaria mesmo. 4 horas da manhã para fazer seu treino, você comeria melhor? Isso que as pessoas precisam entender. Porque você viu um monte, não, eu morro pela minha família, você tem que viver pela sua família. Exatamente. Você tem que lutar, você tem que se cuidar, você tem que cuidar do seu corpo, cuidar do que você come, do que você ingere, entendeu? Porque a vida, cara... meu pai falava lá atrás para mim, filho, a vida é muito mais do que isso. Porque quando a gente é jovem, a gente comete alguns erros, né? Sim. Eu errei muito no meu passado. Todo meu pai mundo, falava, João, filho, todo mundo. a vida é mais do que isso. Pô, hoje eu não bebo, tem 3 anos e meio que eu não bebo. Foi a melhor escolha que eu fiz na minha vida, foi largar o álcool. Para mim, como pai, como empresário, como marido. E, cara, hoje eu vejo as pessoas se perdendo por tão pouco, sabe? Eu falo, cara, pô, a vida é muito mais. A vida, ela é tão linda, você tá em casa com sua família, curtindo, fazendo um churrasco, jantando. Meu irmão, isso não tem preço na nossa João, correria. eu vi esse dia uma entrevista do Geraldo Rufino, né? Que algumas pessoas perguntam qual o segredo do sucesso. E o Geraldo Rufino olhou e falou assim, bem fundo pro cara, falou assim, deixa eu falar o segredo do sucesso. Aí todo mundo ficou parado e falou assim, que pena que eu não posso mostrar para vocês, porque eu não sou um homem de tecnologia. Mas esses dias eu estava na minha casa, ele mora em Alphaville, o filho dele também é do lado, né? Ele tem muita história parecida com hoje com a de vocês também, né? Que o filho, veio todo mundo, família, foram crescendo junto, né? Ele falou assim, o maior sucesso de um homem é a família. Quando eu vi 1h da manhã, meu filho com minha nora, com meus netos aqui correndo, comendo, fazendo bagunça em casa, que eu olhei para minha mulher, cara, manda eles embora para casa deles, mora aqui do lado. Cara, mas isso era um prazer tão grande. Tava todo mundo, minha família, em volta daquela mesa comendo, 1h da manhã. E eu falo que realmente o sucesso é isso. João, sucesso não é dinheiro, se tem dinheiro não tem felicidade. Ah, João, mas quer dizer que o dinheiro não é importante? Lógico que é. Muito importante. Agora não adianta você ter tudo isso, você não ter uma família. É verdade. Você vai compartilhar isso com quem? Um ninho vazio, né? Então, cara, é muito chato. Então, isso é muito ruim. Então, o maior sucesso é você ter sua família. É você ter alguém que possa contar no seu dia. Você vai chegar do seu trabalho, independente do que você faça. Mas aquela pessoa está te esperando em casa para te dar um abraço, para estar contigo. Hoje não foi bem, mas eu estou com vocês para me esperar. Cara, isso é o segredo do É sucesso. verdade. Isso Não é tem só preço. dinheiro. Não tem preço. Hoje que vocês ensinam de onde você vê, cara, é diferente. João, e qual foi o maior ensinamento que o seu pai deixou para você durante esse período todo hoje que você trabalhou com ele? Vocês trabalham junto, mas hoje ele está mais longe, não está um ladinho aqui, né? Para ele chegar até aqui algumas horas de voo, né? É verdade. Mas qual foi o maior ensinamento hoje que seu pai deixou para você? Que a vida... Deixou não, que na verdade ele tá vivo, não tá. Meu amigo, eu sei que você tá aí muito bem, que eu te acompanho todo dia. Mas você fala assim, caraca, olha o que meu pai me deixou para mim. Que a vida não é fácil, mas que nada supera o trabalho. Você acordar cedo todo dia, você trabalhar, fazer o que tem que ser feito. A vida não é fácil, mas se você trabalhar, você vai conquistar. Então, assim, isso meu pai deixou um ensinamento e honestidade, cara. Você ser honesto, você ter palavra, você cumprir o que você falou, você não querer passar por cima de ninguém no seu negócio, as coisas vão acontecer. Tem o offshore, ele tem algumas particularidades, algumas complexidades. E a gente sofreu muito por isso, porque
Quando a gente chegou lá atrás, tinha era um movimento, tinha algumas coisas de corrupção dentro do meio, e meu pai falou, a gente não vai fazer isso, a gente não vai fazer isso. E muita gente não entendia, porque todo mundo crescendo, todo mundo, e a gente ali, a gente... Teve cliente que a gente demorou 10 anos para atender, 12 anos para atender, porque mudou Caramba. a gerência e a gente não fazia determinado tipo de coisa. Então, assim, o maior legado que meu pai deixou para mim é você trabalhar, é você ser honesto, é você não ofender ninguém, respeitar as pessoas. Isso é o básico bem feito todos os dias, João. Não tem fórmula mágica mesmo. Isso é legal, até falando seu pai aqui, né? É um cara que eu admiro muito ele também. A forma hoje dele de tudo se cuidar. E algumas vezes a gente conversou e falou assim, cara, você tá gordo, se cuida. Cara, faz isso. E ele fala mesmo. não Ele manda fala recado, mesmo. ele é descarado mesmo. Ele fala mesmo, Sincero, né? Super ele sincero, fala, Pô, você tem que fazer isso, que não sei o quê. Não, você não tá errado, alguma coisa tá errada. Vamos ver, eu falei, pô, Júlio, eu consegui aí, mas tá mantendo? E isso é interessante, que você... Não vou falar a idade dele, mas ele... Não, vocês estão quase 60 já. Quase 60. Então, você vê, eu tô tá com bem. 46. Aí você começa a olhar. Só que eu comecei a fazer tudo isso há 1 ano e pouco atrás. João, há 1 ano e meio, 1 ano e pouquinho, eu tava com 130 quilos. João, você vai ver como você vai chegar nos 50, cara. Caraca. A maturidade muscular que você já está construindo agora, os seus treinos, sua alimentação, sua mudança de vida. Cara, você vai chegar melhor do que nos 30. Eu vi ele falando isso pra mim, cara. Eu falei assim, caraca, como é que você... Tem algumas mensagens dele ainda no meu telefone. Que, cara, faz isso e não sei o quê. Cara, isso é maneiro, tá? Você vê, você tem que acompanhar realmente pessoas que são referência. A vida que real, tem né? o que agregar. Não adianta você ficar, falando de tal, mas, cara, o cara tá fazendo o quê pra mudar? Exatamente. Isso é interessante. Isabela, eu queria saber o seguinte. Como vocês equilibram a vida pessoal, profissional, sendo um casal que também trabalha junto nos negócios? Como funciona tudo isso? Então, hoje a gente tem combinado da gente não falar sobre empresa dentro de casa. Chegou em casa, acabou. Aí a família, são os nossos projetos pessoais, é a atenção para Antonella. Eu, antigamente, por ficar muito nessa questão de operacional, porque a empresa ela funciona 24/7, né? Sim. Durante 365 dias do ano. É. E nossos atendimentos, a nossa operação, ela realmente não para. E aí eu chegava em casa e eu ainda levava o trabalho para casa. Aí eu ficava no telefone, monitorando. Ai, meu Deus, está acontecendo isso, está acontecendo aquilo. Até que eu falei, não, olha aqui. Eu saí da empresa, eu vou confiar em vocês. Agora é com vocês. Ó, tô saindo, tchau, até amanhã. E aí comecei a investir na formação dos novos líderes. Cara, que legal. E a gente tem uma equipe maravilhosa. João, não é clichê, não. A nossa galera é fenomenal. Eles tocam qualquer problema, entendeu? E assim, aconteceu, a gente estava viajando, né? Teve uma questão que aconteceu lá na empresa e assim, a gente olhou um para o outro, como a gente acertou na nossa equipe, porque assim, a galera de tirar o chapéu, eles compram mesmo qualquer parada, a gente pode contar com eles, eles resolvem, e aí assim eu consegui me desvencilhar do trabalho depois que eu chego em casa. Pessoal, e tudo isso chama-se liderança. É a liderança que inspira outras pessoas. Exatamente é isso que eu ensino no meu curso. São poucas pessoas que investem igual estão investindo, como líder na equipe dele, de olhar, cara, eu admiro minha liderança, eu tenho uma equipe, de falar o seguinte, nós erramos, nós acertamos. E esses exemplos é muito interessante. Então, por isso, no dia 28 de junho, aproveitar e já vender logo meu curso, né? Já falando de liderança, né? No dia 28 de junho, agora, vai ser aqui no Hotel Mercury. Nós vamos estar com o curso de liderança com inteligência emocional. E nós ainda temos 2 oportunidades para quem quer ser um dos patrocinadores para esse evento. Você vai estar rodando a tua marca e ainda vai ter o prazer ainda de trazer 10 funcionários seus para estar nesse evento. O evento começa às 8 horas da manhã e vai até às 17h30. Se eu fosse você, não perderia essa grande oportunidade. Mas teve uma pessoa que trabalhou contigo, Isabela, que eu conheço, não vou falar o nome dela aqui, cara, elogiou muito você. Bom. E eu fiquei assim, eu falei assim, cara, mas no início eu falei assim, pô, essa mulher é muito nojenta, deve ser chata, não sei o quê e tal. Aí eu fiquei assim, pô, não pode ser essa mesma pessoa, né? Aí eu falei assim, como que é trabalhar com essa pessoa? Cara, ela é incrível. Cara, a pessoa falou pra mim assim, ela chega, senta e ouve o que você tá falando. E esse é um perfil de um líder, João. É verdade. De ouvir a tua equipe, fala, o que a gente pode mudar, melhorar. E eu fiquei assim, eu falei assim, cara, por isso quando a gente falou assim, João, eu quero fazer um podcast, mas eu quero fazer com vocês 2. Porque exatamente a gente sabe o desafio que é de trabalhar em família. De chegar o momento, e agora eu sou esposa, sou gestora, eu sou o que aqui dentro dessa empresa? Verdade.
Então, isso, pelo que eu tô vendo aqui de vocês, pelo João já falou aqui, vocês dividem muito bem esse papel. Sim. Eu acho Isso é que esse liderança. é o grande segredo, a gente entender que dentro da empresa somos parceiros de negócios e fora nós somos parceiros de vida. A gente ter ali bem determinado essas questões e o combinado não sai caro. Porque às vezes, né, a gente está dentro de casa, aí eu lembro de alguma coisa, aí eu, não, vou guardar para amanhã. Amanhã eu falo. A gente tem que ter essa sabedoria também. Que legal, Se for cara. urgente, a gente resolve. Mas se der para tocar para amanhã, a gente conversa amanhã na empresa que vai ser melhor para a família. Cara, que incrível. João, nós estamos finalizando esse podcast. Cara, eu quero fazer a parte 2, só que a parte 2 não vai ser mais comigo sozinho, né? Nós vamos trazer vocês para o outro podcast, que é o legal. Xcast aqui nosso, que vai ser com a Helena Maltês. Vai ser uma E eu honra. quero fazer isso com vocês também. Nós dois entrevistando vocês, parte legal. 2. Parte 1 e parte 2. Fechado. Voltado para o empreendedorismo mesmo pesado, tá? E eu queria, João, tanto você como a Isabela, que vocês, se pudesse mandar um recado pro João de 5 anos atrás, qual recado você mandaria para ele? Pro João Alves? Ou Não, pro João Lemos. João Lemos. Cara, um recado que eu mandaria pra mim é pra eu continuar do jeito que eu tô hoje, pra eu não voltar a ter os mesmos comportamentos que eu tinha, que em muitas situações eu cometi erros que eu não me orgulho. Então, assim, um recado que eu me daria é exatamente isso, pra continuar do jeito que eu tô hoje, que hoje eu tô na minha melhor fase profissional, na minha melhor fase como homem, como pai de família, como empresário, pra eu não errar, pra eu seguir nessa linha, porque eu tenho certeza que o voo vai ser muito alto. Caraca, hein? Esse é profundo, hein? Isabela, se você pudesse agradecer o Júlio Lemos e sua esposa por tudo que construíram, o que você agradeceria a eles hoje? Hoje um muito obrigado de coração. Primeiro, a história de vida deles é inspiradora. Eu já tive várias oportunidades de falar isso, olhando nos olhos deles. E assim, são pessoas que nos mostram diariamente que vale a pena acreditar, que vale a pena trabalhar, que preguiça, sucesso, não aceita preguiça. É isso aí. Tá? E uma frase que o Júlio fala lutar sempre, desistir jamais. Isso é um lema dele que eu pego também para minha vida. Que vale a pena a gente lutar, vale a pena a gente acreditar, vale a pena a gente ser fiel aos nossos princípios. O Júlio, ele é um dos caras mais honestos e mais corretos que eu já conheci na minha vida. Ele me remete muito ao meu pai. E, assim, eu tenho por eles uma admiração absurda. Que legal, cara. Fico muito feliz de receber vocês dois aqui. Dá até para se emocionar esse negócio aí. Não, e também tem que agradecer pela criação que eles contribuíram do João, né? Pela formação do caráter, a formação dele como homem, que veio muito do exemplo que ele vivenciou ali, né, na casa deles e tudo mais. Então, assim, eu sou eternamente grata a Júlia e a Maria Luísa e também a minha sogra, que ela partiu, mas que deixou aqui, é o meu troféu. Que legal, cara. Mulher apaixonada, apaixonada. Né, João? A gente tem que cultivar o amor, né? O amor, ele é uma escolha, uma decisão diária. Então é isso aí, é alimentar todos os dias. Cara, é isso que eu falo para alguns casais, algumas pessoas, né, no meu curso, né, que é esse tipo de exemplo, esse tipo que a gente tem que levar. Perfeito, eu não sou, você não é, o João não é. Justo e perfeito só existe um, Jesus Cristo. E já foi embora. E assim mesmo foi condenado e crucificado. Exatamente. Porque isso é interessante, João, que muitas pessoas veem hoje um casal, hoje vocês dois. Ah, mas tem defeito, como Pra todo caramba. mundo tem. Defeito, João, eu tenho tem certeza, muita. se hoje a gente tiver que riscar, procurar os seus defeitos, eu tenho certeza que você tem muito mais qualidade do que defeito. Todos Com nós. certeza. Verdade. Só que felizmente as pessoas vêem no defeito, não vão ver nas qualidades. Mas isso a gente deixa para Deus, porque eu sei do crescimento, a responsabilidade que vocês têm de 200 famílias, que qualquer escolha de vocês errada pode impactar nessas pessoas. Cara, vocês estão de parabéns. Obrigado. Por fazer o que vocês fazem na cidade de Macaé. Não só em Macaé, como eu encontro o pessoal de vocês no Rio, indo para campo, em tempo todo lugar eu todo. encontro o carro de vocês aí nessa que benção. estrada. E eu sou muito feliz de ter recebido vocês aqui no JCast.
Eu quero receber vocês mais vezes aqui nesse programa, com certeza. E eu já queria fazer um convite aqui para vocês dois. Meu storymaker tá ali sentadinho ali. Eu quero saber se na próxima semana vocês aceitam gravar comigo, mas não aqui. Seguir a rotina de vocês. Eu quero gravar pelo menos 1 hora só. Com certeza. Tá fechado. Claro. Ir na empresa ali de manhã, tomar um café com vocês, ver como que vocês tratam no setor de cada um e ainda entrevistar alguns funcionários lá dentro. Vocês topam? Tá Será um fechado. prazer. Tá fechado. Tá fechado? Tá fechado. Esse é o primeiro que nós estamos fazendo, tá? Ô, que Vocês estão honra. sendo- É o primeiro programa que nós vamos fazer, tá? Que honra. Vai ser uma honra Então- receber vocês lá. João Adolfo, se prepara que João Alves está chegando na sua vida no dia 14, 15, 16 de agosto. Tamo junto. Pessoal, desde já quero agradecer a cada um de vocês que está assistindo esse programa. Que vocês possam curtir, se inscrever nesse canal, porque não é fácil para fazer esse conteúdo. Tirar esse pessoal da rotina deles para trazer aqui não é fácil. João, obrigado mesmo. Isabela, obrigado, tá? Imagina, te Pela essa história de vocês. Cara, se a gente pudesse ficar o dia inteiro aqui com vocês. Eu sou muito feliz por ter vocês hoje comigo, falar hoje do João, tudo, cara, inspira muito. E tem pessoas que têm que conhecer mais ainda a tua história, acho que do Júlio, vocês têm que ter um livro. Como eu vou lançar o meu agora em agosto, Que bacana. com certeza vocês têm que estar também, lançar o livro de vocês também. O Júlio lançou um livro do zero ao topo. É muito legal. Olha, que legal, não sabia, Vou tá trazer vendo? pra você. Traz vendo? vou trazer um exemplar. Ô, Prazer, próxima vez. Mas obrigado mesmo, tá, meu irmão? Obrigado você, meu irmão. Obrigado. Abração. Tamo de volta, até mais. Abraço.